Olá, muito boa noite a você que nos acompanha nesse momento. Agora são 18 horas e 5 minutos desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa mais uma edição do programa Em Movimento, um espaço em que a gente discute as principais notícias e lutas dos trabalhadores. Esta é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, entidade filiada à CSP com Lutas. A transmissão é realizada direto do estúdio Vito Gianotti. E você sabe, participe da realização desse programa. Envie para a gente o seu feedback, a sua crítica ou sugestão aqui no campo de comentários do Facebook. E hoje nós teremos um programa com a participação de dirigentes sindicais de várias categorias. Vamos conferir. Vamos discutir hoje a luta contra a privatização dos Correios. Para isso, vamos receber aqui no estúdio Glauco Ferreira Souza, diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, do Vale do Paraíba. Também vamos discutir e avaliar, fazer um pouco do balanço do 1º de maio e a convocação da greve geral. Para isso, receberemos Cláudio Batista Júnior, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. E também Celso Borba, que é presidente da Federação Nacional dos Metroferroviários e diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. E nesse primeiro bloco eu recebo aqui no estúdio o Cláudio Batista Júnior, o Claudião, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Tudo bem, Claudião? Boa noite. Bom, Rodrigo, boa noite. Boa noite ao companheiro dos Metroviários. É uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês nesse programa e poder esclarecer a nossa classe, todos os trabalhadores e todo o povo da nossa região sobre essas questões do 1º de maio, da greve unificada que nós vamos realizar no dia 14 de junho. E também estou aqui à minha direita com o Celso Borba, que, como eu disse anteriormente, é presidente da FenaMetro, que é a Federação Nacional dos Metroferroviários e também diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Tudo bem, Celso? Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer o convite, né? E aqui nós queremos fazer um debate esclarecedor, como falou o companheiro Cláudio, do que é essa reforma da Previdência, do porquê a necessidade de construir essa greve geral marcada para o dia 14 e mostrar os movimentos que tem em luta nesse período já que começaram no início de abril e que a tendência é só aumentar. Ok, obrigado pela presença de vocês dois aqui. Começar com o Claudião. Claudião, para a gente iniciar o nosso debate de hoje, nosso bate-papo, nossa conversa, e o pessoal de casa vai também fazer perguntas, vai interagir com a gente. Claudião, qual que é a sua avaliação sobre o governo Bolsonaro? Esse governo aí que foi eleito aí, ano passado, já ultrapassou a marca de 100 dias. E como você vê aí esse governo em relação aos trabalhadores? Eu não sei se a gente pode chamar de governo, eu prefiro chamar de desgoverno, porque muitas coisas que vêm acontecendo que prejudicam a classe trabalhadora, mas o país está sendo vítima de uma difamação geral no planeta, né? Nós estamos vendo aí as diversas atrocidades que esse presidente vem falando nas demais redes internacionais e mundiais, como, por exemplo, falar sobre o fascismo, né? Como falar que a questão da guerra e do Hitler, e falar que é um movimento de esquerda. Então, você vê assim que o nazismo não tem noção, é de esquerda, né? É de esquerda, que não tem condição nenhuma de se posicionar perante o mundo para falar em nome do povo brasileiro, né? Comete inúmeras situações que nos deixam envergonhados nesse momento que a gente vive. Agora, falando do nosso país, quanto aos trabalhadores, eu acho que está muito claro para todos os trabalhadores que ele é um governo que veio para valorizar o patrão e empobrecer a população brasileira, entregando tudo aquilo que nós temos de soberania nacional, principalmente ao povo norte-americano. E eu acho que esse é um ponto que nós temos que analisar com bastante propriedade, principalmente essa questão da base de Alcântara. Agora que a gente vê essa questão na Venezuela, que é um ponto gravíssimo que vem acontecendo, a questão da Venezuela é importante a gente falar que não é simplesmente uma briga entre o Maduro e o seu opositor, mas é uma briga pelo petróleo, é uma briga para ver
o petróleo na Venezuela é muito barato. Os Estados Unidos, para ele conseguir o petróleo na Arábia Saudita, tem que ter guerra. Então é muito dinheiro envolvido. E quando você vai na Venezuela, tá ali de graça, você vai lá, tem uma nação que ainda, parte dela ainda não está conseguindo entender aquilo que está acontecendo, e o opositor está querendo entregar isso de graça para os Estados Unidos, através de poder comandar o país. Então nós temos que entender melhor, e o Brasil ali cedendo a base de Alcântara, que dá para os Estados Unidos governar toda a América através da base de Alcântara, que é um ponto estratégico, entrega de graça, sem falar da questão do pré-sal, sem falar das privatizações que vêm, sem falar dessa questão da reforma da Previdência, que é para quê? E ela serve para quê? Para aumentar ou diminuir os ganhos da população mais pobre, e tem que deixar bem claro, o que vai sofrer primeiro são os aposentados não estão tendo essa noção de que vão sofrer primeiro as consequências, porque quem vai pagar a previdência deles? E nós já sabemos, né? Lá na reforma, o que está escrito lá é o seguinte, não tem aumento para aposentado. E pior, o que estão colocando lá é que com qualquer maioria simples você pode alterar qualquer modificação dentro da reforma, dentro da Previdência. Então, é muito grave. Eles estão chamando a nova reforma exatamente por conta disso. Porque é uma nova reforma. E nessa nova lei da nova reforma, você vai estar podendo mudar a qualquer momento, qualquer ponto. Celso, e você? Como avalia o governo Jair Bolsonaro até agora? Primeiro, é um governo que veio com uma proposta, né? Derrotar os trabalhadores, mais lucro para os empresários, para os banqueiros. E essa é a única proposta que ele tem. E para isso ele não tem cerimônia em nada para discutir nada. Fora as baboseiras, as cretinices que a gente pode falar do governo. Um governo que no último período falou que tem que acabar com filosofia e com a sociologia, porque isso não rende dinheiro. Ou seja, fazer pensar para esse governo é uma coisa que não se pode. Deixa eu só interromper aqui, pode cortar aqui para mim aqui a câmera? O microfone aqui, ele caiu, ó. Nem foi colocado, deixa eu colocar então em você o microfone aqui ao vivo, não tem problema nenhum, porque senão não te ouve em casa direito. Não é isso, Lucas? Então pode colocar aqui, ó. Viu? Você me perdoa, viu, Celso? Agora você está microfonado. Pode retomar aí o seu diálogo. É um governo que veio para entregar as riquezas aos patrões, aos grandes empresários, não só nacional, mas também aos banqueiros internacionais. Isso é um fato. Fora, junto com isso, é o ataque que ele faz direto à classe trabalhadora aqui no país. Primeiro, tem o problema da reforma da Previdência, que é o maior, que todo mundo discute, e que conseguiu unificar todas as centrais, que antes a gente não via isso, ele conseguiu fazer. Mas as últimas declarações dele, dizendo que sobre esse país aqui, que turista pode vir para cá porque tem mulher. Pode vir aqui usar as mulheres do Brasil. Pode vir aqui que nós não somos um país que ele falou sobre a discriminação, discriminando negros e indígenas e quilombolas. Ou seja, é um governo que é contrário à classe trabalhadora e à classe mais pobre desse país. A maioria do nosso povo, todo mundo sabe, é formada de negros. E um governo que tem declarações racistas e preconceituosas não pode ser um governo, como mínimo, da maioria do nosso país. E aí você pode tocar em mais assuntos sobre esse governo. Por exemplo, quem é que é ligado, com quem os filhos dele são ligados, qual é a política hoje que tem, por exemplo, cadê o Queiroz? Queiroz sumiu. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Engraçado que ninguém mais fala nisso. E são vários atos do governo que se chocam com a realidade da classe trabalhadora e com o povo mais pobre. E ele vai começar a se enfrentar, ou vai já se enfrentar, com a primeira experiência grande que ele vai ver, tem a ver com a reforma da Previdência. Depois eu posso tocar a experiência que os metroviários de São Paulo estão tendo ao usar o nosso colete. A aceitação que a população de São Paulo tem a luta contra a reforma da Previdência. Então, eu acho que esse governo
veio para isso, para atacar os direitos dos trabalhadores, porque ele tem alguém a sustentar. E há uma classe dominante não só aqui nacional, mas também do mundo lá fora, porque alguém precisa pagar a crise do capital e querem jogar na mão dos trabalhadores, seja aqui, seja na Argentina. Em relação à Venezuela, para mim, é um debate muito grande, eu preferia não falar, mas para deixar claro, é óbvio que nós não podemos concordar com o ataque que vem do Guaidó através de Trump, do imperialismo, mas também não dá para confiar em nada em Maduro. Porque o que Maduro faz lá hoje é, na nossa opinião, um centro de um governo também corrupto, que também por uma certa burocracia, por uma casta burocrática da Venezuela, onde o povo também não consegue ter comida, não consegue sobreviver. Mas nós achamos que quem tem que derrubar Maduro é a classe trabalhadora da Venezuela, não o imperialismo, não o imperialismo americano. Agora, voltando aqui para o nosso país, como vocês veem, evidentemente que a reforma da Previdência é o principal ataque que está colocado e parece que é a missão principal desse governo, né? Tanto é que se a própria mídia, vez ou outra, faz críticas pontuais a essa loucura que é o governo Bolsonaro, e você de casa acompanhando pela internet consegue perceber que bate-cabeça não falta. Mas a mídia, ela concorda, ela tem dado voz a quem defende essa reforma que ataca tantos direitos. Como você vê, Cláudio, e também Celso, como está caminhando a luta contra a reforma, né? Como que isso tem se dado pelas centrais? E você acha, por exemplo, que a população já está bem consciente de todos os ataques que essa reforma embute? Eu acredito que a população ainda não está tão consciente. Eu acho que nós temos o dever e a obrigação, e acho que esse daqui é um canal importante para a gente poder falar com o telespectador e com o povo sobre o que realmente significa essa reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, ela é clara que ela vem para deixar os ricos mais ricos e o pobre mais pobre. Nós fizemos um estudo muito sério com o DIEESE, e aí eu quero chamar a atenção de todos os eleitores, porque não adianta nós cobrarmos unicamente os deputados, nós temos que saber que os cabos eleitorais dos deputados são os vereadores da cidade e os prefeitos da cidade. Nós temos que cobrar os vereadores e os prefeitos da cidade para que eles cobrem essa fatura dos deputados que eles ajudaram a eleger. Porque quando tem eleição aqui, nós sabemos, muito vereador de São José vem aqui, vota no deputado que nós não sabemos nem de onde que é. Mas como o cara é nosso amigo, nós votamos nele. Agora é o seguinte, esse cara vai votar contra nós lá. Vereador, vai lá e cobre o seu deputado para votar contra essa reforma, porque isso daí vai prejudicar o povo, vai prejudicar a sua cidade. Aqui em São José dos Campos, para quem tem ideia, 2,2 bilhões do PIB da cidade vem da Previdência, vem da Seguridade Social. 2,2 bilhões, 2,2. Que equivale a mais ou menos a 5% do PIB. Na cidade de Taubaté, é 1,1 bilhão, que equivale a 7,6% do PIB da cidade. Agora, pasme, Rodrigo, e pasme, Celso. Cunha, 24% do PIB da cidade. 24%. Então, você imagina esses municípios pequenos, a devassa que vai acontecer. E nós vimos aí, há pouco tempo atrás, todos os governadores do Sul e Sudeste, se reunindo para quê? Para falar que tem que ser a favor da reforma. E aí você vê as mídias, os rádios, todos os meios de comunicação, todos os bancários, todo o patronal defendendo o quê? Que a reforma tem que ser aprovada. Se esses caras estão falando que é bom, fique frio, porque não é verdade. Se eles estão falando que é bom, alguma coisa tem contra nós. Então, o que eu quero pedir para todo o povo, para toda a sociedade, é que assim, essa reforma da Previdência, ela é maléfica para a sociedade. Nós precisamos sair para as ruas, nós precisamos unir as nossas forças para impedir essa reforma, porque essa reforma vai levar o país à bancarrota. E é fundamental e importante a gente aqui externar para todos os telespectadores, é que assim, um ponto fundamental disso é que todas as centrais sindicais estão unificadas nessa luta. É um fato histórico no nosso país, né? Porque o nosso país é um país, tradicionalmente, que sempre há essas divergências, essa disputa entre as centrais, que eu acho que é saudável. Eu só não acho saudável, às vezes, da forma que nós nos combatemos, porque eu acho que todos nós defendemos trabalhadores e temos que estar unificados em relação às lutas dos trabalhadores.
Mas, nesse momento, esse governo é tão ruim que conseguiu unir todo mundo. Eu espero que a gente consiga, pós essa vitória, ainda continuarmos juntos e fazer uma luta muito mais sólida para refortalecer o nosso país, porque vai sair desse primeiros 100 dias de governo extremamente fragilizado. Correto. E Celso, você acha que a população já se deu conta desses ataques, dessa reforma? Então, eu acho que tem uma campanha muito forte da mídia, né, da mídia da burguesia, para mostrar que essa reforma é necessária, porque senão não vai ter previdência e tal. Mas as contradições, não tem como também elas não mostrarem as contradições, né? Então, por exemplo, falar que o deputado vai ganhar 40 milhões, que o dinheiro do pré-sal, no primeiro ele já vai liberar dinheiro do pré-sal agora, para que os deputados consigam movimentar as suas cidades, para poder as bases terem dinheiro. Acho que isso vai abrindo um certo peso para a população começar a enxergar o que significa essa reforma da Previdência. A gente que trabalha diariamente com o público, né, no caso do metrô, a gente vê muita confusão. Muita confusão. O cara, não, mas se não tiver vai acabar, se tiver não acaba, e se não a gente não aposenta, e meu filho precisa aposentar. Mas tem muita gente também já ganhando a consciência necessária da luta que tem que ter. Eu volto a repetir, esse negócio do metrô, do uso do colete, está nos dando um exemplo magnífico. Por exemplo, nós estamos usando esse colete há mais ou menos, sei lá, 18 a 20 dias. Lucas, muda a câmera para te mostrar aqui o colete depois. Esse colete, então, vocês estão usando no trabalho do metrô lá em São Paulo? No trabalho diariamente, ele é fruto da campanha salarial. Nós começamos a campanha salarial junto com o colete. Bacana. Então, o pessoal que usa o metrô lá... vai ver todo trabalhador com esse colete. Perfeito. E o que está acontecendo? Para você ter uma ideia, Cláudio, o trabalhador passa na catraca do metrô, no bloqueio do metrô e pede colete. Ai, que beleza. Então, pede colete, passa e agradece, dá apoio. E mais engraçado, isso tudo tem a ver com um cara que a gente não sabe, ele entrou no site do metrô para acusar os metroviários de estar sendo contra a reforma da Previdência. E pediu punição para os metroviários. Foi no Twitter da empresa. No mesmo dia, foram centenas, milhares de mensagens dizendo: eu queria ser um metroviário para ter coragem de defender contra. Então, eu acho que começa um movimento de gente contra a reforma da Previdência. E o dia 14 de junho é uma data que vai ser marcante. Nós, dirigentes da Federação dos Metroviários, a nível nacional, já discutimos que os metrôs vão ser ponta de lança nessa campanha. Nós vamos parar todo o transporte metroviário no país. Nós já tínhamos feito esse pedido às centrais. No mês de fevereiro, nós enviamos uma carta dizendo que, na nossa opinião, só uma greve geral para poder derrubar essa reforma. E aí eu tenho todo o acordo com o Cláudio. Juntar as centrais e fazer assim, nós precisamos unificar, porque só a luta pode melhorar a situação desse país e derrubar esses governos que vierem atacar os trabalhadores. Então, preparar a greve geral é o tema que nós temos daqui. Nós temos 43 dias, 42 dias, e é o que nós temos que fazer daqui para frente. E sobre isso, Celso, nós temos agora um vídeo para passar que acontece em relação ao ato de ontem. Porque ontem, feriado, dia 1º de maio, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, milhares de pessoas compareceram até o Vale do Anhangabaú, onde ocorreu essa manifestação histórica. Pela primeira vez, as centrais sindicais resolveram fazer um 1º de maio unificado. Confira no vídeo. A manifestação contou com diversas categorias como metalúrgicos, condutores, trabalhadores dos correios, bancários, petroleiros, químicos, professores, servidores públicos, aposentados, trabalhadores sem terra e sem teto, que chegaram em caravanas desde as 9 horas da manhã de quarta-feira. Foi a primeira vez que as entidades realizaram um ato conjunto no Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. O ponto alto do ato foi a votação simbólica, onde os milhares de manifestantes aprovaram a convocação
convocação feita pelas centrais sindicais de uma greve geral contra a reforma da Previdência. No dia de hoje, a gente está dando um grande passo com a convocação da greve geral. Greve geral para o dia 14 de junho. Mas é preciso agora, mais do que isso, é preciso levar a greve geral para a base. Você que está aqui do sindicato, você que está aqui dos movimentos sociais, vamos organizar a assembleia, vamos ampliar o abaixo-assinado, vamos colocar nas nossas mãos, nas mãos do sindicato, nas mãos da organização de base, essa greve geral. A orientação é que a partir de agora, a mobilização comece a ser construída nas bases das mais diversas categorias, para que no dia 14 sejam paralisados todos os locais de trabalho, estudo, comércio, bancos e circulação de mercadorias. E aí, Claudião, como você avaliou esse 1º de maio histórico de ontem e a convocação da greve geral para o dia 14 de junho? É um movimento que emociona a gente, né? Eu venho desde muito cedo na luta, desde o movimento estudantil, então faz muito tempo que a gente vem na luta. E a gente vem daquelas disputas desde os grêmios estudantis, dos partidos, das centrais. E aí você vai para o movimento sindical, também tem essa grande luta, e aí você consegue ver toda essa energia, toda essa força focado em um único objetivo, que é fortalecer a classe trabalhadora, impedir um governo de tirar direitos dos trabalhadores. E a gente ter a oportunidade de estar vivendo e participando nesse exato momento, eu acho que enobrece a gente. A gente tem muito orgulho de que os nossos representantes conseguiram se unificar para fazer esse movimento. Eu tenho certeza que esse ato do 1º de maio foi importantíssimo e vai culminar com essa greve geral no dia 14, que vai trazer um resultado fundamental para a classe trabalhadora e para todo o povo brasileiro. Eu ainda acredito que nós temos que fazer essas convocações. Aqui em Taubaté a gente já votou com todos os trabalhadores, na maioria das nossas empresas, a greve geral, nós só não sabíamos o dia, mas a gente já fez esse papel. O abaixo-assinado nós já catamos em toda a categoria, nós estamos já aí há uns 2, 3 meses fazendo essa movimentação, então a gente está preparado para essa unidade e para que realmente as fábricas deixem de produzir no dia 14 de junho. Taubaté, com certeza, a maioria das fábricas, mas com certeza todas as grandes fábricas estarão paradas e nós estaremos ali, junto com os trabalhadores, organizando, fazendo assembleia no dia, não só parar, mas também conversando e discutindo com a população e com os trabalhadores a importância desse ato. Eu tenho tido a oportunidade de falar nos diversos meios de comunicação lá de Taubaté, nas rádios, na internet, onde dão espaço, convocando a população e falando que essa reforma da Previdência é o empobrecimento da nação mais pobre do país. Correto. E, Celso, e você, como avaliou esse 1º de maio feito ontem em São Paulo unificado, e também teve em várias partes do país, e também a marcação dessa greve geral para o dia 14 de junho? Então, o que eu acho, o que foi para mim o melhor não é ter 200 mil pessoas em São Paulo, como teve. O melhor, como o Cláudio falou, né, foi a unificação de todas as centrais sindicais. E de como falou o Mancha no vídeo, que agora é ir para a base. Nós temos que organizar isso. As centrais deram a linha, vão ajudar com material, provavelmente tem material das centrais, agora nós temos que ir para a base. Nós temos que organizar de levar os materiais, fazer o chamado. Por exemplo, nós estamos colhendo assinatura nas estações do metrô. Então é isso, nós temos que ir para cima agora do governo, organizar as bases e dia 14 parar o país inteiro. Bom, então, conseguimos unificar todas as centrais, 200 mil pessoas em São Paulo, não sei quantas mil pessoas no Rio de Janeiro, e atos, como você falou, Rodrigo, atos a nível do país inteiro. Ou seja, isso mostra a força que nós estamos tendo. Isso mostra a organização que os trabalhadores, através de seus sindicatos, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, estão tendo. O que nós precisamos agora é botar o time, o bloco na rua, o time na rua, e correr atrás de organizar isso para que dia 14 de junho saia perfeita uma greve vitoriosa que possa derrotar de vez a reforma da Previdência. Ok. E aqui pela internet chegam alguns recados aqui importantes. Prepara aqui a câmera para nós aqui, Lucas. Chegam recados aqui do pessoal. Aqui o Marcelo Costa. Tamo junto, Cláudio Batista, Claudião e demais companheiros de luta.
Depois ele põe abaixo, vamos para o Brasil dia 14 de junho. Aqui outros recadinhos, vamos pegar aqui. Concordo com a greve geral, diz a Cris Araújo. Cris Araújo diz que concorda com a greve geral, não à reforma da Previdência, fora Bolsonaro. Maria Lúcia do Amaral, é isso mesmo, parabéns a você, parabéns a vocês, não à reforma da maldição. É isso mesmo, vamos lá. Glauco Souza, não a deforma da Previdência. Quem está usando esse termo que não é uma reforma, é uma deforma mesmo, né? Dia 14 de junho é greve geral. Francisco Oliver Gato, greve geral contra a reforma da Previdência. Bom, e antes de partirmos para o nosso intervalo, eu queria dar um recado a você que ainda não é sócio do sindicato, claro, o nosso sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e região. Mais do que nunca, com tantos direitos na mira do governo e patrões, é essencial você fortalecer a entidade que te defende. Sim, o sindicato. Olha só, quanto mais sócios reunirmos, mais força teremos para lutar por direitos, salário e empregos. Além de sócio, ficando sócio, você tem uma série de vantagens, como acompanhamento jurídico, colônia de férias em Caraguá e uma série de convênios, como esse que vamos mostrar a seguir. Esse é um dos convênios, dos vários convênios, esse que foi fechado nessa semana, da Escola de Dança Bailarte. Você quer dançar, fazer uma atividade que também, além de aliviar a mente, também é bom para o seu corpo. Então, aproveite esse desconto que o sindicato fechou essa semana com a Escola de Dança Bailarte. Veja aí que tem descontos de 37% nas aulas de zumba e 38% de descontos nas aulas de dança de salão, dança do ventre, sapateado, balé infantil. E também a matrícula é isenta para quem é sócio do sindicato, basta apresentar a carteirinha. A escola fica na rua Washington Luiz, número 33, em Santana. Então você sempre que puder, quer se inteirar sobre as vantagens de ser sócio do sindicato, é só entrar no site do sindicato, que é www.sindimetalsjc.org.br. Lá você acompanha todos os convênios do sindicato. Porque além de você fortalecer a luta, como essa luta contra a reforma e em defesa de empregos, salários e direitos, você também tem vantagens que você pode usufruir. Pessoal, daqui a pouco nós vamos retomar o nosso bate-papo aqui hoje, sobre os metroviários e também os companheiros de Taubaté, mas antes disso, um rápido intervalo e já voltamos. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. E muito bem, agora são 18 horas e 34 minutos. Nós estamos ao vivo aqui do estúdio Vitor Janotti para transmitir mais um programa Em Movimento, esse espaço para discutir assuntos importantes ligados à classe trabalhadora. E nesse bloco nós estamos aqui com a presença do Cláudio Batista Júnior, o Claudião, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, e também Celso Borba, que é presidente da FenaMetro, a Federação Nacional dos Metroferroviários, e também ele é diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. O Cláudio é da entidade filiada à CUT e o Celso, ao menos o Sindicato dos Metroviários, é filiado a... Não é? Não é filiado a nenhuma central. Não é nenhuma central. Então, é essa a informação.
Mas agora eu queria que você, Cláudio, falasse um pouco aí das lutas de Taubaté e também um pouco da avaliação do que você vê aí. Porque, certo, no governo passado também, que já veio com muitos ataques, o governo Temer, eles impuseram, assim como essa reforma atual da Previdência, né, a reforma trabalhista. Também com promessas de que depois dela o mundo seria pleno, que os empregos iam 5 milhões de emprego e coisa e tal. Na prática, como isso funcionou? E lá em Taubaté, como você vê os reflexos dessa reforma trabalhista também? Então, isso foi um arraso na cidade de Taubaté, eu posso falar com propriedade sobre isso. Nós tivemos a nossa categoria devastada, milhares de empregos foram perdidos. E e o que eles sempre falavam, os governos continuam falando, é que assim, a reforma da trabalhista ia gerar emprego e nós vimos o número de desemprego que gerou no país. Agora eles estão falando que a reforma da Previdência vai gerar emprego e nós estamos vendo o número de emprego diminuir. E agora, depois dessa, vem a carteira verde e amarela, que nós não podemos deixar de falar dela aqui, né? A gente ouve falar, uns ouvem, mas a carteira verde e amarela, vai ser bom, porque é igual nos Estados Unidos e não sei o quê. Você entendeu o que é essa carteira verde e amarela? Hoje, se você ganha aí por volta de R$2.000, contando com todos os seus benefícios, com os impostos que as empresas, você chega aí em torno de 3.000. Com a carteira verde e amarela, se você recebia 2.000, o cara vai falar, te pago 1.500 e você cuida das suas contas. É disso que esses caras estão falando. Nós precisamos entender o que é essa carteira verde e amarela. Ela retira direito na raiz. Ela retira tudo. Esquece licença maternidade, esquece FES, esquece FGTS, esquece hora extra, esquece tudo. Você vai ter um salário fixo e aquele salário é o seu salário e viva com aquilo. Você quer qualquer outra coisa? Pega o seu salário, vai lá e compra. Então nós precisamos entender que... E isso daí é o que eles estão falando que vai gerar emprego. Vai gerar emprego? Talvez pode gerar um ou outro, mas vai gerar um monte de miserável. Isso eu tenho certeza. Eu acho que ninguém tem dúvida, né, Celso? Isso, e eles já começaram fazendo isso com o ataque aos sindicatos, né? Com a nova lei que agora você não pode mais descontar na mensalidade do sindicato. A medida provisória que ele editou. Exato. Então ele ataca o sindicato. Por exemplo, olha, você não pode mais... sindicato que se vire para receber seu dinheiro. Então, como é que você faz? O cara quer ser sócio, mas a empresa não desconta, então o cara tem que se esforçar, nós vamos ter que se desdobrar para poder ir atrás da pessoa, para a pessoa poder contribuir com o sindicato. E eles sabem que é uma forma de atacar o sindicato, de diminuir o poder financeiro. E isso facilita a vida deles, né? Nós estávamos com o Claudinho aqui dizendo um pouco sobre os reflexos das medidas que o ministro Paulo Guedes, da Economia, já anunciou. Uma das medidas, além dessa reforma da Previdência, que ataca fortemente o direito de quem quer se aposentar, e todos merecem se aposentar, é um direito, ele também está planejando outros ataques, inclusive essa carteira verde e amarela. Não é isso, Cláudio? Pode retomar. Essa carteira verde e amarela, ela retira direitos conquistados há décadas e com muitas lutas, muitas mortes dos trabalhadores, passou por diversas situações, né? Inclusive as últimas agora, né? Essa questão da mulher, do negro, várias questões que passam por essas questões que dizem respeito à licença maternidade, um monte de coisa que vai exterminar do meio dos trabalhadores. Na hora que eu fizer a carteira verde e amarela, significa o seguinte: você vai trabalhar pelaquele valor que te colocarem e mais nada. Esquece transporte, esquece restaurante, esquece refeição, 13º, hora extra, entre outras questões. Não existe mais isso. Eu te contrato pelo aquele valor. Então você vai receber 1.500, os 1.500. Não tem mais benefício nenhum, não tem mais nada. Isso é a carteira verde e amarela. E ele fala assim, isso tem que acontecer porque, coitadinho dos empresários, os empresários não têm condição de fazer isso. Nós estamos esfolando os empresários. Puxa vida, né? Quem dera, né? Nós somos a grande riqueza da nação, é o povo trabalhador, que é quem constrói o resultado de todos os empresários. E quando a gente vai discutir uma PLR, os caras choram até lágrima de sangue que você vai discutir uma PLR com os empresários. O cara fala assim, pô, mas você quer? Eu falei assim, não tem problema não. Só abre aqui o faturamento da sua empresa, nós discute com seriedade. Aí o cara arrepia, né? Fala, não, mas não é assim. Então como que nós vamos discutir o negócio? Então nós discutimos uma PLR. Às vezes as pessoas acham que pegar uma PLR de 10 mil, 15 mil é um negócio fora do comum e não é verdade.
Porque se nós formos discutir os mesmos lucros das empresas, nós vamos pegar a PLR de 100 mil, 200 mil e olha lá. Mas quem falou que eles querem discutir isso? Não quer, isso daí é só uma falácia. E nós vamos fazendo a luta e vamos construindo junto com os trabalhadores com muita dificuldade. E aí o cara agora vem e fala assim, ó, carteira verde e amarela, esquece a PLR, viu? Não tem mais PLR não, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí, trabalhador, está acostumado a pegar 5, 6, 8, 10, 15, 20 mil de PLR? PLR zero, se passar a carteira verde e amarela. Hora extra, zero, se passar a carteira verde e amarela. É disso que eles estão falando. Então as medidas do Paulo Guedes, elas são extremamente danosas para todos os trabalhadores. Esse cara não devia nem estar no lugar que está, né? Ele foi rejeitado tanto por um lado dos economistas como do outro. Entenda, a direita não quer ele e a esquerda não quer ele. Será que esse cara serve para alguma coisa? Ele não consegue defender nenhum dos dois lados, então é um problema sério. Mas como nós estamos aqui hoje para falar um pouco dessa questão de como está a nossa organização, ali em Taubaté nós temos feito várias lutas, várias assembleias, várias movimentações em relação a essa questão da reforma da Previdência, várias negociações de PLR, nós estamos aí no meio de uma campanha de PLR nas empresas, discutimos com as mais diversas empresas, algumas dão um pouco mais de trabalho, às vezes você tem que ali meter o pé na porta, faz uma greve aqui, aperta ali, tem outra que começa a querer escapar pela fresta, fala, não, mas não dá, começa a ameaçar em fechar, isso faz parte, pessoal. O empresário, na hora que você começa a apertar, já começa a falar, não, mas não dá para mim, vou ter que fechar, mas esse chororô nós já estamos acostumados. Nós vamos fazer a luta, vamos discutir com seriedade essa questão das PLRs, daqui a pouco já começa a campanha salarial e essa é a nossa vida. Vamos lutar e na peleja, conquistando e discutindo cada vez mais, uma coisa nós não podemos perder, né? E a gente tem exercitado muito isso em Taubaté. As plenárias nos sindicatos, com a casa cheia e com os trabalhadores participando. Porque o sindicato é a nossa casa. Ali dá para nós discutirmos a nossa estratégia com seriedade, discutir com propriedade, apresentar dados. Na porta da fábrica, na hora que você vai lá na porta da fábrica vai discutir dados, o patrão fica lá só escutando e fala, já sei qual é a estratégia desses bobão aí. Eles estão falando tudo para nós aqui, eu já sei onde eu vou entrar. Então, por isso, quando o sindicato convoca você, trabalhador, para uma plenária, é fundamental que você vá na sua casa tirar a estratégia para você voltar para dentro da fábrica sabendo. Às vezes nós temos que fazer aquela jogada, um dá um apertão aqui, outro chora ali, mas nós sabemos que esse é o nosso jogo, é a nossa estratégia. Nós não podemos perder nunca essa cumplicidade entre os trabalhadores, essa cumplicidade das classes. Então, eu tenho procurado envolver todos os sindicatos da nossa região, em todas as lutas. Nós fizemos um dia de luta lá em Taubaté, e nós tivemos lá o pessoal do Conlutas, tivemos o pessoal da CTB, tivemos o pessoal da Força Sindical, tivemos o pessoal da CUT, tivemos todas as centrais que querem participar conosco. Eu sou defensor dessa bandeira, que nós temos que ter uma unidade a favor de todos os trabalhadores. Nós podemos ter nossas divergências. Eu acho que uma perda muito grande do movimento sindical foi essa divisão e aparecimento de diversas centrais, e aí não vou aqui expor quais são os méritos, mas eu acho que quando a gente fazia um congressão, e nós tínhamos a CUT ali grande, com todas as centrais que saíram, era extremamente valioso. Muita gente aprendia, muita gente contribuía. Eu agradeço aqui a participação, vou deixar o Celso falar um pouco, senão monopoliza aqui, né, Celso? Aí eu vou estar fazendo igual o governo, né? Monopoliza tudo esse negócio, não dá certo, pô. É isso aí, Celso. Obrigado pela presença, viu, Claudião? Agora o Celso também, vamos utilizar aí os momentos finais desse bloco. Então, para encerrar, para todos os trabalhadores, né? Acho que não é só para os metroviários, não é só para os metalúrgicos, tem que ir para o seu sindicato, tem que organizar a luta, porque é só assim que nós vamos conseguir derrotar esse governo. Não só o governo federal, mas como os governos estaduais. Dória em São Paulo ataca todas as categorias estaduais. Hoje nós temos luta em São Paulo. Os professores que estão na campanha salarial, que são atacados pelo governo Dória. Os companheiros da Sabesp também, que hoje, inclusive, tiraram de fazer também o uso de colete a partir de hoje ou a partir de amanhã, vão usar colete vermelho com a mesma reforma da Previdência e contra a privatização atrás, se eu não me engano. E no nosso caso, os metroviários. Eu queria aqui, um parênteses primeiro, né? Nós estamos em greve hoje, os metroviários de Brasília estão em greve. Queria dizer para os companheiros que os metroviários do país inteiro estão de olho, estão apoiando e o que precisarem podem contar com os metroviários do país inteiro e que essa luta de vocês em Brasília é a mesma luta que nós estamos levando em São Paulo, que vamos levar no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e no resto do país.
O que acontece? Os governos querem tirar direitos hoje, exatamente o que você está falando, Cláudio. A carteira verde e amarela é as campanhas salariais. Os governos hoje, o que é a proposta do governo Dória para o metrô de São Paulo? Retirada de direito. A categoria se levantou e falou aqui, nós não vamos perder direito. E nós conseguimos organizar a categoria para lutar contra a reforma. Então, todo mundo de colete vermelho. Nós estamos fazendo uma, duas vezes por semana um encontro com o usuário, que a gente chama de café com o usuário. Então, na porta, dentro da estação, a gente põe café, põe prancheta, vai para agitação com 10, 20 metroviários, 30 metroviários e colher assinatura. Então, nós já colhemos cerca de 15 a 20 mil assinaturas só com a população que usa o metrô. Nós ainda não fizemos com a categoria. Então, o mais provável é que a gente comece a fazer com a categoria. Na segunda-feira, eu convido a todos os sindicalistas, todas as centrais sindicais, a estarem presentes nos sindicatos metroviários de São Paulo. Será uma assembleia nossa, que nós podemos decretar greve dos metroviários de São Paulo pela sua campanha salarial contra a retirada de direitos, já que Dória quer tirar nosso plano de saúde, não quer dar aumento, quer reduzir a nossa a nossa hora extra. Nós temos um problema lá de diferença de jornada de trabalho para os antigos por novos, equiparação salarial, e nós queremos brigar para que tudo isso permaneça no nosso acordo, que a categoria volte a sair mais forte dessa campanha salarial. Então, por último, eu queria agradecer aqui, dizer que os metroviários a nível nacional, repetir, vão estar na linha de frente do dia 14 de junho, e queria agradecer o espaço dos sindicatos metalúrgicos de São José aos trabalhadores, aos sindicalistas, que vão organizar, que vão estar na frente do dia 14 de junho, na grande greve geral contra a reforma da Previdência. Rodrigo, eu queria deixar só aqui o meu agradecimento a você, Rodrigo. Claro. Agradecer o Heller, presidente dos sindicatos metalúrgicos aqui de São José. Pessoal, todos os companheiros, eu conheço vários deles, meu pai já foi desse sindicato aqui também, lá na década de 90, então conheço tudo, Mancha, Renatão, Vivaldo, tudo esse pessoal, Toninho, tudo eles. Então eu queria agradecer a oportunidade. Hoje vocês estão vendo, já foram lá em casa quando eu era molequinho, hoje vocês estão vendo um pouquinho mais grandinho aqui já fazendo a luta. Saiba que tem um pouquinho de cada um de vocês, né? Dentro da minha filosofia, mas cada um de vocês contribuíram também para a formação dessa nova liderança, que sou eu, né? E a gente procura sempre estar se aperfeiçoando, mas eu gostaria aqui imensamente de poder aqui vir nessa casa, agradecer a vocês de ter dado esse espaço para nós, é muito importante. Eu acho que isso já demonstra um pouco dessa unidade que a gente vem construindo ao longo desses últimos períodos. Um grande abraço a todos vocês, metalúrgicos e metalúrgicos de São José dos Campos. Vocês têm um sindicato de luta, um sindicato forte, que luta e representa vocês com assiduidade, com firmeza, com garra e determinação. Meus parabéns ao sindicato, parabéns a todos os metalúrgicos e metalúrgicas aqui de Taubaté, de São José dos Campos. Isso aí, obrigado, Claudião. Obrigado, Celso, também pela participação. Obrigado, vamos para um rápido intervalo e, na sequência, vamos discutir com outra categoria, dessa vez dos trabalhadores dos Correios, que estão em luta aí contra uma proposta em estudo, segundo o presidente, que é da privatização dos Correios. O que isso vai levar para você que está nos acompanhando? Então, é daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Você já ouviu falar sobre o rombo da Previdência? Botar no plano a reforma da Previdência, nós passarmos dar um corte até o final de 2022. Pois não passa de fake news. Isso mesmo, não existe nenhum rombo da Previdência. A Previdência faz parte da Seguridade Social. Além das contribuições de patrões e empregados, ela é financiada por outras contribuições, como o PIS e a COFINS. Em todos esses anos, não teve rombo. Ao contrário, sobrou dinheiro, e o problema é que esse dinheiro tem sido desviado. Parte dele vai para pagar a dívida pública aos banqueiros, como é o caso da chamada DRU, a DRU, Desvinculação das Receitas da União, que tira 30% do orçamento da Seguridade e dá aos banqueiros. Não temos um rombo, temos um roubo. Sabe por que dizem que existe esse rombo?
porque querem desviar ainda mais dinheiro das nossas aposentadorias para pagar a dívida aos banqueiros, que hoje já leva quase metade do orçamento do governo. Na cúpula das Forças Armadas também tem muitos marajás. Mais de 700 altos oficiais ganham mais de R$33 mil por mês. Não caia em fake news. Diga não à reforma da Previdência. Entre nessa luta. É necessário construir uma greve geral. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. E muito bem, agora são 18 horas e 58 minutos, quase 19 horas. Nós voltamos com o programa Em Movimento, esse espaço que discute as principais lutas dos trabalhadores. Nesse último bloco, nós temos aqui a presença do Glauco Ferreira Souza, que é diretor do Sintect, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O Correio que você conhece e que sempre utiliza. Esse sindicato é da seção do Vale do Paraíba. Glauco, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aí por todas as redes sociais dos metalúrgicos aí. Obrigado por esse espaço. Não dá para falar desse problema que irá afetar certamente toda a sociedade, toda a população será afetada com essa possível privatização dos Correios. Obrigado você pela presença aqui, viu, Glauco? É importante, para quem está em casa, conseguir acompanhar e captar, né? O presidente Jair Bolsonaro anunciou na semana passada que autorizou o início de um estudo sobre a privatização dos Correios. Eu queria que você, Glauco, dissesse a quem está nos vendo, o que essa eventual privatização vai significar se for realmente levada adiante? Primeiramente, na questão de Correios, acho que falta um pouco de informação até para o público. O Correio ele é uma estatal que tem manutenção própria. Ela não recebe 1 centavo do governo. A única coisa que ela faz é repasse do lucro dela para o governo. Ou seja, nós somos mantemos o governo. Somos nós que fabricando o nosso lucro, a nossa manifestação, o que nós recebemos, nossos rendimentos, e ainda mantemos o governo com esse valor. Então, assim, hoje o Correio ele é responsável por vários pontos que são do governo. Por exemplo, você consegue fazer um teste do pezinho. É o Correio que vai transportar essa informação do teste do pezinho, muitas vezes de uma cidade longínqua aí, para o laboratório, para poder fazer os testes. O Correio transporta leite humano para doações de clínicas. O Correio transporta sangue humano quando faz convênio com os serviços de hemodiálise e serviços que fazem essa coleta para doação. O Correio chega a transportar órgãos humanos. E tudo isso são apenas controles do governo que, assim, para nós que vivemos em uma cidade dentro dessa grande massa de cidade brasileira, nós não vemos o que o povo lá de baixo, do Nordeste, o pessoal mais afastado Nos recebe. rincões do Brasil afastados. Ali não vê. Nós, no Correios, fomos nós que transportamos as urnas para chegar até o Acre. Fomos nós que levamos as urnas para chegar de norte a sul do país. Somos nós que levamos. Prova do Enem, é o Correio que faz. Livros de estudantis aí para ensino médio, tudo é o Correio que faz. Então, assim, esses valores são questões apenas da União. São coisas que saem barato para a União esse transporte. Hoje, no Brasil, nós temos aí 5.570 municípios, todos eles têm uma unidade do Correio. É a única empresa que tem acesso a todos os municípios do país e tem logística para levar e retirar a carta e o controle de todos esses municípios.
Então, tudo isso, eu vejo que tudo isso seria uma perda. A perda do Brasil é praticamente a identidade do cidadão brasileiro se perde. Porque hoje, na agência do Correio, você faz o seu CPF. RG hoje mal se utiliza, mas o CPF todo mundo precisa ter um. Ô Glauco, deixa então te interromper para entender um pouco mais e o pessoal também de casa acompanhar. Então, dessa questão estratégica do Correio, a importância que ele tem, parece que é um ponto pacífico, porque você aí, eu não sabia essa informação, que todo o município brasileiro tem uma agência do Correio, e isso é fantástico. E essa empresa pública sendo privatizada, isso corre risco então, né, de manter, porque vai ser a visão do lucro, e certamente, isso que eu já li em outros locais, certamente a empresa que eventualmente compraria o Correio, será que ela entregaria aquela correspondência lá nos rincões do Brasil, como você falou, no Nordeste, no Norte? Então, esse risco é bastante grave com essa proposta de privatizar o Correio, não é isso? Sim, nós sabemos que a empresa privada, ela não tem o interesse nesse campus. É básico, nós podemos olhar aqui para São José dos Campos, que é uma cidade grande. Você pega uma empresa privada, ela não entrega em todos os bairros de São José um transporte privado. Utilizando os concorrentes as maiores privadas aí, você pega FedEx, DHL e outras, elas não entregam em bairros de São José como Campos Alemães, Novo Horizonte, bairros grandes. Ela não entrega, ela só entrega na área central, ela só entrega o núcleo. O Correio entrega em todo o país, independente de for. O Correio, ele cumpre o seu papel democratizador do país. Que ele leva acesso a todo mundo, independente do bairro, da distância que está, sempre vai ter alguém do Correio que vai chegar até aquele local para entregar. Para você ter uma ideia, muitos se falam aí de privatização, você vê campanhas aí pelo MBL, por outros grupos aí de privatize o Correio logo, que eu cheguei a ver esse absurdo, só que eles não têm interesse nessa população. Inclusive, a DHL ou a FedEx, quando ela pega a encomenda que são para essa região, ela não nega, ela pega, mas ela aposta pelo Correio. Nós transportamos encomenda que é repasse da DHL e da FedEx para a gente, porque são fora da área de abrangência delas. Então, assim, o Correio, o Correio Brasileiro é mundialmente reconhecido como uma das maiores e melhores empresas do país. Inclusive, o Correio é a segunda maior empresa de Correios do mundo. Nós só perdemos para a Alemanha nessa questão. Então, sem falar que é a segunda maior empresa em número de empregados do país. Imagina o risco que corre uma privatização em uma empresa com tamanho acesso, que democratiza o país, que leva acesso a todos, que não faz acepção de pessoas ali, e tem várias outras situações que você pega ali e ele leva para todo mundo. Quando você vai numa agência do Correio, ela não é só Correio. Uma agência numa cidade pequena, ela é banco, é onde o aposentado recebe o seu salário e é onde ele paga as suas contas. Então, os Correios hoje, da forma que está, se ele for privatizado, não terá esse acesso. Nos últimos anos foram fechadas várias agências do Correio. Aqui na região nós tivemos uma briga muito grande com esse fechamento, era para ter sido fechado 3 unidades do Correio aqui na região. Uma seria na região de Pindamonhangaba, Moreira César, e as outras duas que são uma no CTA, que era dentro do CTA uma agência, e foi fechada, apesar da nossa discussão, não conseguimos barrar esse fechamento, e a outra que era dentro de outro posto aeronáutico de Guaratinguetá. Esses dois não teve como, eles acabaram fechando. Mas a de Moreira César foi graças até mesmo ao sindicato que se mobilizou, aos trabalhadores e à população. Porque Moreira César fica muito distante da região central de Pinda. Então, para eles, a agência do Correio é a única coisa que eles têm. Você vê aí, há pouco tempo teve um assalto enorme em Paraibuna, aqui do nosso lado. Somente a agência do Correio ficou aberta, permaneceu aberta. Foi a única que manteve para todo o serviço bancário de Paraibuna. Jambeiro ocorreu a mesma coisa. Monteiro Lobato aconteceu a mesma coisa. Com esses megas assaltos que estão fazendo, a agência do Correio está se mantendo para todo o atendimento e para fazer isso daí. Então, assim, fecha o Correio, aqui sobra. A empresa privada irá fazer esse atentado. Nós sabemos que hoje o serviço postal,
que a única coisa que é monopólio do Correio, o Correio só tem monopólio no serviço postal. Na cartinha simples, não dá lucro. Mas o Correio, não, da forma que ele é hoje, ele não visa lucro. Não temos interesse de fazer lucro. Apesar de sermos uma das empresas mais lucrativas do país. Olha, Glauco, eu queria fazer agora uma citação, porque o presidente dos Correios, Juarez Aparecido de Paula Cunha, ele chegou a dizer, no que parece ser um contraponto ao presidente Bolsonaro. Ele mencionou que a privatização pode afetar a sobrevivência da empresa. Vamos ver o que ele disse. Olha, frase do Juarez Aparecido Cunha, que é presidente dos Correios. O que ele disse? A Argentina privatizou o serviço postal e teve que retomar, pois não deu certo. O Brasil é um país muito maior. Tenho quase certeza, ele diz, que essa decisão pode causar problema. Quem está falando aí é a figura que preside o Correio, que também, se não me engano, é um militar. Ou seja, é um bate-cabeça nesse governo que uma autoridade fala uma coisa, o presidente lá... Ou seja, onde a fumaça, fogo. Então, o risco para o Correio, para a empresa se manter, é evidente com essa privatização. O Juarez é um general aposentado. Ele é amigo e mentor do nosso presidente aí, Bolsonaro. Também? Também, ele é amigo aí, mentor. Ele foi colocado pelo Kassab um pouco antes do Kassab sair, e finalzinho de 2018 ali, mas já nesse intuito, como ele era amigo e mentor, provavelmente já foi indicado direto da presidência aí que ganhou a eleição na época aí. O que acontece? É um bate-cabeça que nós não entendemos, esse desgoverno aí, que um fala uma coisa, o outro desfaz, o outro fala de novo e refaz e não faz. Tivemos o mesmo caso aí com as instituições públicas aí, federais aí, que tira valor, aumenta valor. E o Juarez realmente, ele falou isso, inclusive ele chegou a falar dentro de uma reunião dos Correios lá, que caso tentassem privatizar o Correio, ele iria fazer barulho. Gostaria que ele fizesse barulho, só que nós sabemos, ele é presidente dos Correios, ele é indicado. Será que ele aguenta? Porque quem governa, sinceramente, não é o Bolsonaro. Porque daí é um bonequinho fantoche ali do Paulo Guedes e de outros. Será que ele aguenta a pancada? Porque se ele fizer barulho, o Paulo Guedes vai lá, tira ele, coloca outro que vai aceitar tudo aquilo que ele fala. Mas o Paulo Guedes também, ele representa a burguesia também, né? Isso, o capital aí, o grande capital. O grande capital. O Paulo Guedes, ele é investigado na perda de fundos de pensões, né? Tanto da do Correio. Ele aí causou, provavelmente, aí, agiu na causa aí do afundamento do fundo de pensão dos Correios, dos trabalhadores dos Correios. Então, assim, nós sabemos que ele vai obedecer o que eu já não digo nem a burguesia, porque hoje em dia classe média aí tá achando que é burguês aí, não é. Acha que a gente está lutando contra eles, mas não é. Então, assim, eu acredito que ele falou isso, sim, mas eu não acredito que ele tenha peito para segurar. A hora que vier uma ordem de privatização, ele disse que faria barulho, inclusive falou que ele sabe de casos e casos do Bolsonaro. Então, por favor, abra a boca, fala logo, porque a ideia do governo é isso, é privatização dos Correios. Nós vemos aí, ele chegou a falar, depois o Bolsonaro falou que não ia privatizar, o Paulo Guedes virou e falou que vai privatizar sim, e ele já está falando agora que vai privatizar. Não temos quem manda nesse governo. E isso é muito arriscado. Ele falou da questão do risco de falência dos Correios. Sim, uma falência dos Correios. Mas o que acontece? Eu não vejo como apenas a falência dos Correios. Isso daí seria uma coisa muito modesta minha. Estou jogando pelo meu lado, sou funcionário dos Correios. Claro. Então, tipo, você está se defendendo com a falência dos Correios. Você não quer porque você está se defendendo. Não, eu acho que vai ter uma falência praticamente do país inteiro com essa questão. Porque o que acontece? O Correio faz todo o serviço público de acesso à informação, de acesso a todo o município longínquo do Correio. Para você ter uma ideia, no Correio, apesar de nós termos aí...
tinha os dados aqui. Deixa eu só, enquanto você vê os dados aí, fazer aqui uma... Citar aqui, viu, Lucas? Algumas pessoas que te deram aqui um abraço aqui, ó. O Flávio Mateus disse aqui, ó. Isso, Glauco, representa os bons interesses da população. Cris Araújo. Isso aí, Glauco, não a reforma e não a privatização. O Correio é do Brasil. Antônio Macapá, que é dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, também fala assim, comenta que são muito ricas as informações. E é isso. E também a Cris Araújo coloca aqui, ó. Bolsonaro não devia estudar privatização, e sim estudar cair fora, renunciar, deixar o Brasil e o povo brasileiro em paz. Pessoal participando, pode mandar sua pergunta aí, que nós temos ainda uns minutinhos para o programa ser encerrado. Voltando aí, hoje, como eu falei, são 5.570 municípios no país. Cada um tem uma unidade do Correio. Dessas unidades, apenas 324 unidades têm lucro. O restante é tudo deficitária. De 5.000? 570 unidades. Apenas 324 unidades são superavitárias. As outras são prejudiciais. Elas não prejudiciais, mas elas geram prejuízo. Deficitárias. Porque elas não têm da onde tirar. São unidades de cidades pequenas. Unidades que não têm postagem, que não têm tanto lucro recebendo. Agora, você acha que uma empresa privada vai querer essas unidades? Vai querer administrar isso? Se privatizar, essas unidades fecham. É o aposentado que vai ser prejudicado, é a aposentada, é o pagamento das contas, é a dona de casa, o Brasil vai ser prejudicado. Mas, Glauco, você falou no começo do programa que o Correio ele não dava prejuízo para os cofres públicos. Como isso ocorre? Ele não... Esses 324, pra você ter uma ideia... Vamos falar, pessoal, devagar, nós tivemos lucro. Esses 324 agências, só elas que têm lucro de 5.000, só elas conseguem manter o lucro e manter elas por elas. O Correio não pesa no Tesouro Nacional. No Tesouro Nacional. Inclusive, nos anos no último governo, agora no governo Dilma, de 2013 a 2016, mais ou menos esse período, o que nós fizemos? Nós chegamos a repassar 6,7 bilhões para o Tesouro Nacional. Isso foi acima do lucro do Correio. Isso foi que ano? Foi de 2013 até 2016. O que aconteceu nesse período? Aí gerou um prejuízo no Correio. Por quê? Porque nós repassamos acima. Hoje no Estatuto do Correio, fala que nós teríamos que repassar 25% do lucro para o governo federal. Nesses anos, nós chegamos a passar a 80% do lucro. Teve um ano, que agora eu não sei dizer exato, mas nós chegamos a passar 110% do lucro. Nós entramos no caixa reserva. Quando o Correio anunciou que estava em prejuízo, nós pedimos até ao Tesouro Nacional que repassasse de volta um pouco. Apenas para tampar o caixa, não queremos todo o dinheiro de volta. Eles falavam que não, que nós iríamos ter que nos sobreviver com as nossas próprias pernas. E estamos sobrevivendo. Em 2017, tivemos um lucro de 637 milhões de reais. Lucro. Da empresa dos Correios. Da empresa dos Correios. Esse ano, já 2018, os 3 primeiros meses, já tinha tido 113 milhões de lucro. E assim, o Correio está se reerguendo. Da forma assim, que eu não concordo totalmente, não porque ele está se reerguendo, demitindo funcionário, cortando gastos que ele deveria, em vez de cortar do salário do presidente dos Correios, das vice-presidências, que nós tínhamos 9 vice-presidências, não sei para que até hoje. E então, esses valores, se fossem devolvidos ao Correio, em parte, nós manteríamos o nosso superávit, que é o comum que nós temos. Ô, Glauco, já temos que encerrar, porque nós avançamos bem o nosso horário. Sim. Amanhã a Gabi chega mais cedo para botar o programa no ar emendado aí, para fazer. Amanhã, gente, no YouTube vai estar o programa completo aí. Nós tivemos uma pequena interrupção de sinal. O Facebook deu uma cortada no sinal, mas amanhã, então, ao longo do dia, você vai ter aí um link com todo o programa completo. Esse programa de quinta-feira que está conversando com dirigentes sindicais de várias categorias. Glauco, nós temos que encerrar, temos só mais uns minutinhos. Queria então que você dissesse para quem nos acompanha agora. E eu acho que certamente é bom que depois você volte, ou outro colega dos Correios, porque esse assunto, e vai estar sempre aqui aberto para que vocês discutam, é de importância extrema, e os dados que você já trouxe aqui já mostram como
é algo delicado e grave se pensar nessa proposta do governo Bolsonaro de se privatizar os Correios. Mas, para encerrar, queria que você dissesse qual que é o caminho que você vê aí para se defender o Correio e para quem está nos vendo, que a partir da sua fala já está se inteirando da importância, se ligando. Porque às vezes o pessoal liga automático e fala, alguém sopra aí, privatiza tudo, privatiza, porque acha que é melhor. Mas você elencou dados que mostram quão grave seria essa postura de entregar o Correio para uma empresa privada. Então, qual seria o caminho para manter o Correio como pública e prestando todo esse serviço que você acabou de elencar para nós? Rapidamente, primeiro, nenhuma empresa privada compra aonde vai ter prejuízo. Se tem empresa privada que tem várias querendo, é que o Correio dá lucro. Prejuízo ninguém quer. A verdade é essa. Empresa privada não procura prejuízo em hipótese alguma. Então o Correio tem lucro sim, duvidem se ele falar que ele não tem lucro, que ele gera prejuízo. E nós não recebemos, como eu escuto muito, dinheiro de imposto. Não trabalhamos com imposto. Nós temos o nosso próprio lucro, nós mantemos o Correio com a força dos trabalhadores. E o caminho que nós chamamos aí a toda a sociedade não deixem privatizar o Correio. Na sua cidade pequena que for, você será prejudicado se privatizar. Então, vamos unir aí forças. Estamos montando abaixo-assinados e luta para manter o Correio público. E sempre que te questionarem, deve privatizar? Não, vote contra a privatização. Privatização nunca foi boa e nenhuma empresa, nenhuma estatal que privatizou teve lucro. Vemos o caso da Vale do Rio Doce, que está aí para demonstrar. Privatizou falando que teria aumento e melhoria. Nós tivemos quantos desastres com essa empresa privatizada. Então, assim, não deixe o Correio deixar de ser público. O Correio é nosso, o Correio é brasileiro e nós temos que manter isso, porque ele é praticamente a alma do Brasil. Queria agradecer, então, ao Glauco Ferreira Souza, diretor do Sindicato dos Correios aqui do Vale do Paraíba, pela sua participação. E nós estamos encerrando agora mais uma edição do programa Em Movimento. Lembrando que amanhã nós iremos publicar um link na íntegra com essas entrevistas que nós realizamos hoje. E nesse momento de encerramento, queria agradecer a você que participou, enviando o seu comentário e a sua crítica. E também agradecer a nossa equipe de produção, ao Lucas Martins, ao André Barbosa e à Gabriela Fani. E nós temos o encontro na próxima semana, às quintas-feiras, 18 horas, com mais um programa Em Movimento. Até lá!